O carnaval se aproxima e com ele reaparece, ano após ano, a mesma liturgia profana, a exaltação do corpo, do prazer, da fuga momentânea. O carnaval é a celebração máxima do apego a este mundo, como se ele fosse definitivo, como se nada existisse além da gargalhada, da embriaguez e da dissipação. Mas desde o início a fé cristã se apresentou como uma recusa radical dessa lógica. Ser católico, na sua essência mais profunda, é viver com os olhos voltados para o outro mundo, ainda que com os pés fincados neste. É isso que diz a célebre Carta de Ogneto, escrita no começo do século II. Os cristãos vivem na terra, mas sua cidadania está nos céus. Quando nós lemos as vidas dos primeiros mártires, nós constatamos a cada passo esse desejo do céu. Leia-se, por exemplo, a história do martírio de São Piônio, que era um padre na cidade de Esmirna, na atual Turquia. Ele era jovem, ele era amado pela sua cidade, e quando ele foi preso como cristão, todos tentaram demovê-lo, dizendo: Piônio, viver é bom, aspirar o ar desta vida é um bem, sacrifica aos deuses para viver. Mas Piônio respondeu com aquelas palavras que atravessam os séculos e que desmontam a ilusão do carnaval. Eu digo que viver é bom, bem como aurir o benefício que nos vem da luz, mas outra é a luz que almejamos. E não é que façamos pouco caso dos dons de Deus, mas nos deixamos por aspirarmos a realidades maiores. Não era desprezo pela vida, era hierarquia. A vida presente só tem sentido quando ordenada a eterna. São Piônio fez uma escolha e, ao fazê-la, revelou a verdade que o carnaval tenta esconder. Este mundo passa. E a escolha dele não ficou sem preço. Piônio foi arrastado, humilhado, açoitado, preso em um cárcere escuro e fétido, pregado com cravos sobre a pira e, por fim, foi consumido pelo fogo diante da multidão. E, no entanto, morreu com o rosto sereno, pronunciando apenas um amém, entregando a alma a Deus com um assim seja. E hoje, este Piônio, que recusou a vida bela prometida pelo mundo, goza da verdadeira felicidade, na luz que não se apaga. A história desses primeiros mártires tem um aspecto muito incômodo para nós. E aqui eu não me refiro às fogueiras, aos tormentos, a nada disso. Eu me refiro a como essas histórias sempre começam. Elas começam com uma escolha, com um pedido que é feito ao mártir. É exigido algo dele, é exigido que ele se conforme, que ele se adapte, que ele faça um pequeno gesto que lhe permita continuar vivendo em paz com o mundo. E dentre todas as perseguições romanas, há uma que talvez essa exigência fica mais clara. Foi a perseguição do imperador Décio, começada em 249, foi aquela inclusive na qual São Piônio padeceu. Em uma data fixada pelo imperador, todos os habitantes de todas as províncias do Império Romano, sem distinção de sexo, de idade ou condição social, todos deveriam comparecer diante de uma comissão e oferecer sacrifícios aos deuses, ou ao menos queimar um punhado de incenso, pronunciar umas fórmulas que implicavam a negação de Cristo e participar de uma refeição ritual com as vítimas sacrificadas. Quem cumprisse esse rito receberia um certificado oficial, o libellum, mas quem se recusasse iria ser tratado como inimigo do Estado, seria preso, interrogado e atormentado. E quem persistisse na fé seria condenado à morte. As perseguições nos 2 séculos anteriores haviam sido episódicas ou locais. Com Décio, a perseguição se torna geral, sistemática, administrativa. Agora, pela primeira vez, o próprio Estado romano exigia que todos os cidadãos fossem postos à prova e que escolhessem entre Cristo e a vida eterna, e o Estado romano e esta vida.
Nem todos os cristãos foram fortes o suficiente. Muitos fugiram, muitos fraquejaram e sacrificaram, foram os lápices, né? Os caídos. Mas ao mesmo tempo, houve uma legião de testemunhas heróicas, que submetidas à prisão, aos tormentos prolongados e, finalmente, à morte, preferiram suportar tudo, atrair o Salvador e perder a vida eterna com uma palavra. E quem foi a primeira vítima da perseguição de Décio? Foi o chefe da igreja. Foi o Papa São Fabiano, que governava com sabedoria e zelo há 14 anos. Ele foi o primeiro a ser preso e conduzido ao martírio. Ele foi decapitado em Roma. São Fabiano foi sepultado entre os papas mártires na catacumba de São Calixto, e o epitáfio do seu sepulcro pode ser lido até hoje: Fabiano, bispo mártir. Na Gália, a perseguição de Décio também produziu seus grandes testemunhos. Entre eles, destaca-se São Saturnino, que foi o primeiro bispo de Toulouse. Ele era um pregador incansável. A simples passagem de São Saturnino diante dos templos pagãos era tida como suficiente para fazer calar todos os oráculos dos ídolos. E ele foi preso, foi levado ao Capitólio da cidade de Toulouse, recusou-se a sacrificar aos ídolos e, por isso, ele foi amarrado a um touro destinado ao sacrifício e arrastado violentamente pelas ruas da cidade até morrer com o crânio despedaçado nas pedras. Também na Gália, padeceu o primeiro bispo de Paris, São Dionísio, Saint-Denis. Ele foi levado diante do magistrado e, recusando-se a sacrificar, ele foi decapitado com São Rústico, que era um dos seus padres, e Santo Eleutério, que era um dos seus diáconos. Os três foram martirizados no alto da colina do Montmartre, onde hoje se ergue a Basílica de Sacré-Cœur. Na África, a perseguição de Décio assumiu um caráter particularmente violento. Houve naquela província, é verdade, muitos lápices, muitos caídos, mas também numerosos heróis. Sabemos de muitos detalhes da perseguição na África graças ao epistolário de São Cipriano, que era bispo de Cartago e foi testemunha de tudo aquilo. Pelo que se lê nas cartas de São Cipriano, o que se pretendia não era matar os cristãos, mas quebrantar as suas almas, com terror prolongado até que eles cedessem. Os fiéis eram presos em ondas sucessivas, amontoados em cárceres imundos, submetidos a interrogatórios repetidos e a suplícios que se estendiam por dias ou mesmo por semanas. A fome e a sede eram usados deliberadamente como instrumento de suplício. Os corpos eram dilacerados a golpes, rasgados com unhas de ferro, queimados, apedrejados ou deixados a definhar acorrentados até que a vida se extinguisse lentamente. Alguns morriam no cárcere pelo esgotamento físico, outros sobreviviam mutilados, cobertos de cicatrizes e, no entanto, no meio desse horror, São Cipriano, nas cartas, ele vê ali um heroísmo sobrenatural. Ele fala que os mártires, eles suportavam os tormentos com serenidade. Quando eles eram levados aos juízes, eles respondiam com liberdade e acabavam vencendo os seus carrascos pela sua constância. São Cipriano diz que o sangue que jorrava apagava o incêndio da perseguição. As feridas tornavam-se como que coroas. E aquilo que o Império Romano realizava como espetáculo de terror convertia-se em triunfo de Cristo nos seus santos. Coisas ainda piores aconteciam à igreja em Alexandria e em todo o Egito. Antes mesmo da publicação do Édito de Décio, a fúria popular, instigada por um agitador pagão, já havia lançado os cristãos aos suplícios, dentre eles o ancião São Metras, que foi lapidado, São Serapião, que foi tirado do alto de um edifício, a jovem Santa Quinta, ela foi arrastada pelas ruas e apedrejada, Santa Polônia, que era uma virgem anciã, ela teve todos os seus dentes arrancados para que ela sacrificasse aos deuses
e depois foi queimada. Isso tudo aconteceu em Alexandria antes do Edito de Décio ser publicado. Bom, quando foi? Bom, uma verdadeira procissão de mártires prestou testemunhos da fé em Alexandria. Juliano, Cronião, Bezas, Macário, entre muitos e muitos outros que a história registrou. Homens e mulheres, jovens, velhos, queimados, decapitados, esmagados, açoitados. Alguns jovens, como São Dióscoro, enfrentaram os tormentos com tal lucidez que até os juízes hesitaram em condená-los. Grupos inteiros de cristãos, incluindo soldados, bispos, preferiram o exílio, a fome, o cativeiro, a morte, a oferecer um único gesto de idolatria e perder o céu. Na mesma perseguição de Décio, padeceram São Trifão e São Respício. Eles morreram em Nicéia, cidade que um dia seria ilustrada como sede do primeiro concílio ecumênico. Eles foram apresentados ao prefeito Aquilino, declararam-se cristãos, declararam-se desejosos de sofrer por Cristo e suportaram uma sequência de suplícios sem ceder. Eles foram açoitados, arrastados com cravos transpassando-lhes os pés, eles foram queimados com tochas, foram dilacerados com ganchos, sem que nada disso, sem que esse tormento lhes arrancasse uma só palavra de negação. Perseveraram até o fim e o magistrado, se vendo vencido, os condenou à degolação. Eles entregaram então livremente a cerviz ao carrasco, oferecendo as suas vidas a Cristo, cuja vitória eles confessaram até o último instante. Isso foi em Nicéia. Perto dali, em Nicomédia, morriam São Luciano e São Marciano. São Luciano e São Marciano eram bruxos que se converteram, foram batizados, queimaram publicamente seus livros de magia e se tornaram pregadores zelosos do evangelho. Não demorou para que fossem denunciados às autoridades. Eles foram interrogados pelo procônsul Sabino, que exigiu que eles voltassem aos antigos cultos, mas eles preferiram o suplício aqui neste mundo à perdição eterna. Eles confessaram a fé e, firmes nessa confissão, São Luciano e São Marciano proclamaram que a verdadeira glória dos cristãos é perder a vida presente para ganhar a eterna, e por isso foram condenados à morte pelo fogo. E enquanto as chamas os consumiam, eles entregaram as suas almas a Cristo em oração. O martírio deles selou a sua conversão luminosa de bruxos em mártires. Esse martírio de São Luciano e de São Marciano mostra que nos dias terríveis e heróicos de Décio, não apenas os justos de longa data, mas também os grandes pecadores arrebatados pela graça foram e são chamados a coroar a fé com o seu sangue. Em Éfeso, também sob Décio, padeceu São Máximo. Ele era um homem do povo, trabalhador, que se apresentou espontaneamente às autoridades assim que soube do édito imperial. E diante do procônsul Ótimo, São Máximo ele se recusou a sacrificar a deusa Diana e se declarou servo de Cristo e afirmou que buscava precisamente perder a vida temporal para alcançar a eterna. Ganharei a minha vida se não sacrificar, porque se o fizer, perdê-la-ei. Nem as varas, nem os ganchos, nem o fogo me fazem sentir dor, porque permanece em mim a graça de Cristo, que me há de salvar eternamente pelas orações de todos os santos, que lutando neste combate, venceram as vossas loucuras e nos deixaram exemplos de virtudes. São Máximo foi submetido a todos esses tormentos, mas permaneceu inabalável, chamando os seus suplícios de unções. Ele foi condenado à lapidação fora da cidade e entregou o espírito rendendo graças a Deus, selando assim a sua fé com seu sangue. Ainda sob a jurisdição do procônsul Ótimo, na cidade de Lampisaco, a perseguição produziu o sacrifício dos santos Pedro, André, Paulo e Dionísia. Pedro foi o primeiro a ser julgado, recusou-se a sacrificar a Vênus e após
terríveis tormentos, foi executado pela espada após agradecer a Deus por vencer o tirano. André e Paulo foram lapidados também por perseverarem em Cristo. E uma virgem cristã chamada Dionísia, vendo-os serem martirizados, correu até eles para morrer com eles, dizendo que, para que eu possa viver convosco nos céus, desejo morrer convosco aqui na terra. Foi ela também degolada. É impossível ler essas palavras sem perceber que estes santos acreditavam com toda a força do seu ser que a eternidade era mais real do que a própria morte. Em Perge, o humilde Sancono, um simples jardineiro, um trabalhador, foi condenado a uma morte atroz, forçado a correr com aguilhões cravados nos pés. São Cristóvão, célebre para a posteridade, padeceu igualmente sob Décio. Também, naquela época, São Nestor de Megido foi crucificado. São Bábilas de Antioquia, um bispo venerando, morreu decapitado ou consumido pelos maus tratos nos cárceres, há uma certa controvérsia. E Santo Alexandre de Jerusalém, quase centenário, suportou tormentos, foi lançado às feras que se recusaram a atacá-lo e entregou a alma pouco depois na prisão. Sob Décio, nem sequer as crianças foram poupadas. Em Cesareia da Capadócia, o pequeno São Cirilo, ele foi levado diante do governador. Era um menino, mas resistiu com uma firmeza admirável às promessas, às ameaças, à própria vista do fogo aceso ali para queimá-lo, mas ele declarou que ele desejava apenas o céu. E condenado à morte, ele caminhou para o suplício com alegria, com serenidade, e sendo atormentado, ele disse ao carrasco: acaba comigo depressa, para que mais depressa eu frua das riquezas do céu. E quando ele estava indo a caminho do suplício, muitos choravam, mas foi o próprio menino a corrigi-los, dizendo que eles deveriam antes rir. Isso são palavras que ferem, né, o coração do católico moderno, porque revelam uma certeza quase esquecida. Para esses mártires, o céu não era uma ideia consoladora, mas uma realidade mais concreta e desejável do que a própria vida. E enquanto o jovem Cirilo morria na Capadócia, uma jovem cristã morria na Sicília, na cidade de Catânia, a grande virgem Santa Ágata. Embora a sua paixão, o texto que narra o seu martírio, não seja historicamente fidedigno, porque é muito posterior aos fatos, a existência e o martírio de Santa Ágata são indiscutíveis. O seu nome figura nos mais antigos martirológios, ele foi inscrito no cânon romano, foi celebrado pelos padres e pelos poetas da Igreja Antiga, e um antiquíssimo hino do século IV, ou seja, próximo aos fatos, ele canta a pureza invencível, a fortaleza sobre-humana e a honra de Santa Ágata de ter recebido duas coroas, a da virgindade e a do martírio. E o martírio de Santa Ágata deve ter sido realmente grandioso, considerando a celebridade que o seu nome adquiriu, tanto entre gregos quanto entre latinos. Na Itália, ainda sob Décio, padeceu São Máximo de Áquila, ainda bem jovem, submetido a cruéis tormentos e lançado, por fim, de um penhasco. Também São Venâncio de Camerino, com apenas 15 anos, suportou uma sequência quase inverossímil de suplícios, açoites, fogo, suspensão sobre brasas, mutilações, e por fim foi precipitado do alto, selando o martírio juntamente com outros 10 cristãos, entre eles um padre e o próprio bispo da cidade. E em Foligno, São Feliciano, bispo nonagenário, ele foi preso por se recusar a sacrificar aos deuses e morreu exausto após muitos tormentos. Essa terrível perseguição, a de Décio, acabou quando da morte do tirano. Ele morreu em batalha contra os godos, em 251, quando a perseguição ainda corria. Treboniano Galo tornou-se imperador no lugar dele.
E naquela época o Império Romano estava sendo assolado por invasões, por pestes, e o novo imperador, Galo, apavorado, ordenou sacrifícios públicos para aplacar a ira dos deuses, expondo assim novamente os cristãos ao ódio popular. Então, bastou a convergência entre o medo coletivo e a vontade imperial para desencadear uma perseguição difusa que atingiu sobretudo a África e o Egito, e tendo como vítima ilustre o chefe da igreja, o Papa São Cornélio. Somente com a queda violenta de Galo e a ascensão do imperador Valeriano, a princípio benévolo com os cristãos, que a perseguição cessou novamente. Valeriano se tornou imperador em 253, e nos seus primeiros anos ele se mostrou favorável aos cristãos, mas 4 anos depois, Valeriano, tomado por temores supersticiosos e acreditando que a igreja possuía muitas riquezas e querendo se apropriar delas, ele reiniciou uma perseguição geral e tremenda. A perseguição de Valeriano operou-se por 2 éditos persecutórios. O primeiro, publicado em 257, proibia o culto católico e tinha como foco principal os bispos. O segundo édito, do ano seguinte, 258, ordenava a execução do clero, o confisco dos bens dos cristãos da elite e a condenação dos demais às minas. E, na perseguição de Valeriano, que durou 3 anos, se repetiu com igual crueldade tudo que se sucedera nos dias de Décio. Entre as vítimas ilustres da perseguição de Valeriano conta-se o Papa Santo Estevão I. Ele morreu em 257, quando do primeiro édito persecutório. Embora as atas do martírio desse Papa sejam tardias e misturem elementos lendários, a sua condição de mártir é sustentada pela tradição constante e pelo próprio contexto histórico. E o martírio do Papa Estevão liga-se de modo seguro ao de São Tarcísio. São Tarcísio era um acólito encarregado de levar a Sagrada Eucaristia aos cristãos presos. E no caminho, Tarcísio ele foi abordado por um grupo de pagãos que, desconfiando que ele transportava algo precioso, tentaram obrigá-lo a entregar o que ele levava. E, diante da recusa obstinada de São Tarcísio, os pagãos o agrediram violentamente. E São Tarcísio preferiu morrer, a permitir que a Eucaristia fosse profanada. Ele apertou o Santíssimo Sacramento contra o peito e suportou os golpes até o fim, sem mostrá-lo ou soltá-lo. E, gravemente ferido, São Tarcísio foi encontrado por um cristão que o levou para casa, mas morreu pouco depois. Uma das primeiras vítimas do segundo édito persecutório de Valeriano foi o Papa São Sisto II. Ele padeceu em agosto de 258. Ele foi surpreendido nas catacumbas com os seus fiéis e depois decapitado com 4 diáconos. E quando São Sisto estava sendo levado para o martírio, Lourenço, que era outro dos seus diáconos e o responsável pelas esmolas e pelas propriedades eclesiásticas, Lourenço correu até o Papa. E o diálogo entre eles foi registrado por Santo Ambrósio. Aonde vais, pai, sem o teu filho? Para onde te apressas, ó santo sacerdote, sem diácono? E São Sisto respondeu: Não te deixo, nem te desamparo, meu filho. Maiores certames, porém, se te reservam. Logo virás, para de chorar. Depois de 3 dias, seguir-me-ás. E de fato, logo depois, São Lourenço foi intimado pelo prefeito de Roma a entregar os tesouros da igreja. São Lourenço pediu um breve prazo e prevendo o confisco, vendeu os vasos preciosos e distribuiu tudo aos pobres, e no dia marcado apresentou-se ao magistrado, não com ouro nem prata, mas conduzindo enfermos, viúvas e indigentes, todo tipo de necessitado que a igreja cuidava. E disse: Eis os tesouros da igreja. Isso, obviamente, selou a sua condenação. São Lourenço
foi submetido a um suplício prolongado sobre a grelha ardente e venceu a dor pela liberdade de alma e pela fé, chegando a dirigir palavras serenas e irônicas ao juiz: pode virar, pois este lado já está bem assado. São Lourenço morreu rezando por Roma em 10 de agosto de 258. Também em Roma sofreram o martírio sob Valeriano Santa Rufina e Santa Secunda, que eram filhas de uma família ilustre, filhas de um senador, e também em Roma padeceram, na mesma perseguição, as virgens Santa Digna e Santa Emérita. Na África, uma multidão de bispos e clérigos foi condenada ao exílio forçado nas minas. Era uma punição que equivalia a uma morte lenta, a uma morte dolorosa. Eles eram conduzidos às minas de metal, minas de sal, em caravanas, avançando a pé ao longo das estradas na África. Os condenados eram marcados com ferro em brasa, acorrentados 2 a 2 com cadeias farpadas, e depois de serem lançados nos subterrâneos ali das montanhas, viviam misturados com toda espécie de condenados, numa confusão de todos os sexos, de todas as idades, né? Esses mineiros de Cristo, eles viviam por vezes anos nessas condições terríveis, privados de tudo, mas firmes em Cristo. E assim eles transformaram aquele inferno em um caminho de glória. Na África, a culminação da perseguição de Décio foi o martírio de São Cipriano de Cartago, uma das maiores figuras do episcopado antigo. Quando da perseguição de Décio, São Cipriano havia julgado que era melhor se esconder para permanecer vivo e cuidar da sua igreja. Mas, chegada a perseguição de Valeriano, São Cipriano entendeu que agora chegara a hora do testemunho supremo. Por isso, ele abraçou o martírio. Ele foi chamado a sacrificar, disse que não, respondeu que era cristão, que era bispo, foi então exilado, depois reconduzido ao julgamento e, ao ouvir a sentença, deu graças a Deus. Ele foi, ao ser conduzido ao lugar do suplício, São Cipriano se despojou das suas vestes episcopais, prostrou-se em oração, cobriu os próprios olhos e entregou a vida. Ele entregou a vida em ordem, paz, reverência, como quem transforma a execução numa espécie de liturgia e o martírio em sacrifício final. Ali ele selou com o próprio sangue a fé que durante toda a vida ele ensinara. Outro santo bispo morreu na mesma época, mas na Espanha. São Frutuoso de Tarragona, que padeceu com os seus diáconos Santo Augúrio e Santo Eulógio. Os 3 foram conduzidos diante do governador Emiliano e, ao se recusarem a obedecer aos decretos imperiais, eles foram condenados à morte pelo fogo. São Frutuoso e os seus diáconos caminharam serenos até o anfiteatro, consolando os fiéis que vinham até eles, e já envoltos em chamas, eles permaneceram em oração. Quando as amarras se queimaram, eles se ajoelharam no fogo, entregaram o espírito ali, ajoelhados. Há nesse martírio de São Frutuoso e de seus companheiros uma serenidade desconcertante para o católico de hoje, né? Frutuoso caminha para a morte como quem se dirige à liturgia. Quando estava no cárcere, ele batizava. Quando estava diante do fogo, ele se preocupava não consigo, mas com a igreja inteira, dizendo em voz alta que no céu ele se lembraria de toda a igreja, do ocidente ao oriente. Enquanto o povo chorava, era ele quem os consolava. Enquanto as chamas subiam, ele se ajoelhava para rezar. Essa era a fé de quem sabia, sem sombra de dúvida, que perder o corpo por Cristo não era derrota, mas passagem para a vida verdadeira. Na Numídia, a perseguição de Valeriano assumiu um caráter particularmente brutal. Sob a autoridade do legado Macrino Daciano, soldados legionários caçavam os cristãos com fúria. E foi neste contexto que padeceram São Mariano, um leitor, e São Tiago, diácono. Eles foram presos na cidade de Cirta, foram submetidos a interrogatórios e depois atormentados com todos os meios possíveis. Eles foram então levados a Lambesa,
permaneceram muito tempo no cárcere com numerosos fiéis, entre eles clérigos, bispos, leigos. Ali no cárcere eles se fortaleciam mutuamente em oração, pelas visões que alguns deles recebiam, anunciando o martírio iminente, e finalmente foram levados ao suplício e decapitados com alguns companheiros. E a narrativa da paixão deles, de São Mariano e São Tiago, ela se encerra com uma das cenas mais enternecedoras preservadas dos primeiros tempos da igreja. Maria, que era mãe de Mariano, ela o acompanhou até o lugar do suplício, ela se ajoelhou, abraçou o tronco mutilado do filho, beijou a sua cabeça e agradeceu a Deus por lhe ter dado, por filho, um mártir. Sabemos do que acontecia na mesma perseguição em Alexandria, graças às cartas do bispo São Dionísio. Conta ele que, após o segundo édito, o sangue correu abundantemente no Egito. Homens e mulheres, jovens, anciãos, soldados, civis foram açoitados, foram queimados, mortos à espada. Em Patara padeceu São Leão, que ousou desafiar publicamente os falsos deuses, destruindo lâmpadas, destruindo círios de um templo pagão. Por isso foi preso, foi conduzido ao procurador, e São Leão confessou com serenidade a sua fé cristã, suportou o suplício sem vacilar e ofereceram-lhe uma saída fácil. Bastaria pronunciar umas palavras vagas em louvor dos deuses e ele ficaria vivo, mas ele se recusou. Então ele foi condenado a ser precipitado de um rochedo, entregou a alma a Deus, pedindo a conversão dos seus algozes, e seu corpo foi lançado do alto do abismo. De Cesareia da Palestina, a igreja recorda os nomes dos santos Prisco, Malco e Alexandre, que na perseguição de Valeriano se refugiaram nos campos próximos a Cesareia para escapar. Mas, ao saberem das execuções dos seus irmãos na fé, eles julgaram que era indigno permanecer ocultos enquanto outros davam a vida por Cristo. Então eles se apresentaram espontaneamente ao juiz, confessaram a fé cristã e foram condenados a morrer sendo entregues às feras. Na Gália, aquela perseguição também fez vítimas notáveis. São Patroclo de Troie, soldado, conhecido pela sua caridade, pelo seu zelo apostólico, foi lançado no rio Sena, sobreviveu miraculosamente, foi depois recapturado e decapitado. São Pôncio de Cimier, depois de tormentos e humilhações públicas nos jogos do circo, ele selou com o seu sangue a sua fidelidade a Cristo, recusando-se até o fim a negar a fé católica. Bom, a perseguição de Valeriano atingia o seu auge quando o imperador Valeriano recebeu a notícia de que Sapor, o Shah da Pérsia, avançava contra as fronteiras orientais do império. Valeriano partiu para impedir a invasão, mas eis que caiu prisioneiro dos persas e jamais recobrou a liberdade. Segundo a tradição, amplamente divulgada na antiguidade, Valeriano terminou seus dias como prisioneiro e escravo na Pérsia, e após a sua morte eles fizeram um tapete com a sua pele, um destino que os escritores cristãos sempre viram como juízo da providência contra este que foi um dos nossos piores perseguidores. O desaparecimento de Valeriano marcou uma inflexão decisiva na política imperial. O seu filho e sucessor, Galiano, adotou uma atitude favorável aos cristãos. Em 260, ele ordenou o arquivamento de todos os processos contra os cristãos e restituiu à igreja todos os seus bens, templos e cemitérios. Essa tolerância não foi universal. Em uma parcela do Oriente, governada pelo usurpador Macriano, a perseguição prosseguiu normalmente. Foi sob este usurpador Macriano que padeceram em Cesareia da Palestina São Marino e Santo Astério. Marino era um simples soldado que iria se tornar centurião. Ele só precisava fazer uma coisa para obter a promoção: sacrificar aos deuses. Mas ele era cristão e preferia o martírio e por isso foi executado imediatamente.
E o seu martírio foi selado por um gesto igualmente eloquente. O senador Astério, homem ilustre, tomou o corpo do Marte sobre as suas próprias vestes e lhe deu sepultura honrosa, assumindo assim publicamente a mesma fé. Isso foi o prelúdio do próprio martírio de Astério, que recebeu pouco depois a mesma coroa do martírio. Com a história desses dois santos, São Marino e Santo Astério, nós podemos retomar a reflexão do início desse vídeo. Eles dois eram ambos personagens que poderiam obter grandes coisas neste mundo. Astério era senador, era um homem rico, poderoso, prestigiado. E Marino era um soldado que poderia se tornar centurião e ter um belo futuro. Mas ambos renunciaram a tudo isso. E por quê? Porque, como disse São Piônio, nós deixamos os bens deste mundo por aspirarmos a realidades maiores. Exatamente, realidades maiores, eternas, que transcendem as honras, as riquezas passageiras deste mundo. É essa aspiração que os mártires nos convidam. Assim como Astério, assim como o Marino e como todos os mártires que vimos hoje, a padecerem sob Décio e Valeriano, todos eles nos mostram que a verdadeira grandeza vem da fidelidade a Cristo, mesmo em um mundo que nos pressiona a ceder. Um mundo tão semelhante ao nosso, com as suas crises morais, com as suas perseguições contra quem vive a fé autêntica. São Cipriano, São Lourenço, Santa Ágata e tantos outros, com a sua inabalável convicção, escolheram o martírio em vez da apostasia. Testemunharam que a fidelidade a Cristo vale mais do que a vida terrena. E esses mártires não eram super-heróis distantes, não, eram pessoas comuns como nós, que viviam em um mundo hostil, onde ser cristão significava ser perseguido, por não se adaptar aos costumes da sociedade pagã. E é aí que reside a lição mais profunda para nós hoje. De todas as épocas da história da igreja, os tempos antigos são talvez os mais semelhantes aos nossos. Assim como os primeiros cristãos enfrentaram o Império Romano cheio de crises morais, religiosas, sociais, com pressões para se adotar práticas em oposição à fé, nós vivemos em uma era que apresenta soluções semelhantes para evitar a perseguição. Relaxar a moral, adaptar-se ao mundo, e assim as críticas cessarão, as dificuldades cessarão. Os anticatólicos de hoje ecoam, de algum modo, os imperadores romanos, né? Comporte-se como todos e você parará de ser perseguido. Ainda que o objeto dessa perseguição, essa perseguição não seja sangrenta, não seja até o derramamento de sangue, uma perseguição, por vezes, invisível, mas uma perseguição. Para suportar esses tempos, nós precisamos conhecer as vidas dos mártires, meditar os seus testemunhos e assim nos inspirarmos neles para perseverar. Só que para isso é necessário estudo, é necessário nos debruçarmos sobre os documentos, é necessário escutarmos os textos antigos. Imagine que você foi preso por ser católico. Os carrascos só exigem de você um pequeno gesto: jogar um punhado de incenso. Se você o fizer, viverá. Você o faria ou enfrentaria os mais inimagináveis tormentos por fidelidade a Jesus Cristo? Era essa a escolha que era colocada aos mártires dos primórdios da igreja. E eles foram mártires porque não cederam, mantiveram-se fiéis. Em todas as épocas, mesmo as que não são de perseguições sangrentas, escolhas de tal gênero são colocadas a todo cristão. Em nossos tempos, ao menos no Ocidente, não há uma perseguição cruenta, como em outras partes do mundo. Mas outros tipos de perseguição e de tentação são sempre postos, e é sempre exigida uma escolha. Os mártires do começo da igreja nos mostram o caminho a seguir. E nesse vídeo, o primeiro da série Batismo de Sangue, nós vamos mergulhar nessas histórias gloriosas que são fontes inesgotáveis de lições para os católicos de todos os tempos. Desde o dia em que Santo Estevão foi apedrejado pela sua corajosa profissão de fé em Jesus Cristo, os mártires se sucederam em cada página da história católica. Geração após geração, as palavras de Cristo na última ceia: se eles me perseguiram a mim,
também vos hão de perseguir a vós, atualizaram-se repetida e ininterruptamente. E a cada nova prova que ao longo da história os perseguidores puseram à Igreja Católica, sempre haveria católicos dispostos a suportar grandes suplícios e mortes tormentosas pelo seu Salvador. Mas, dentre todos esses capítulos sangrentos, um só ficou para a posteridade como a Era dos Mártires. Os 250 anos que separam a perseguição desencadeada pelo imperador Nero no século I e o triunfo da Igreja sobre o Império Romano no século IV. Na memória católica, o tempo das perseguições romanas seria sempre uma recordação ao mesmo tempo terrível e gloriosa, uma recordação sempre engrandecida pelos nomes de santos e de santas que os séculos jamais deixaram de ressoar. Conhecer a história dos mártires é conhecer a história do batismo da Igreja, um batismo que não foi de água, mas de sangue. É conhecer o solo no qual a estrondosa árvore da Igreja foi semeada. Um solo regado pelo sangue de 10 gerações de cristãos que preferiram os piores tormentos a trair a fé em Jesus Cristo. Venha conhecer essa história que é sua. Venha conhecer agora. Mártir significa testemunha. E os primeiros dentre os mártires foram justamente aqueles que, mais do que todos os outros, receberam de Cristo a missão de serem suas testemunhas, os apóstolos. Os primeiros mártires foram eles. Foram estes homens que caminharam com Jesus Cristo, que ouviram a sua voz, que tocaram o seu corpo e que depois de estarem diante dele ressuscitado, preferiram morrer para não negar aquilo que tinham visto. Dentre eles, os dois mais gloriosos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Ambos morreram em Roma, cidade pagã e perseguidora que eles santificaram com seu sangue. Morreram sob o imperador Nero, que, suspeito de ter ele próprio mandado incendiar Roma no ano 64, queria afastar de si a suspeita e escolheu os cristãos como suas vítimas expiatórias. Ele atribuiu a eles a culpa pelo incêndio. E foi no curso da perseguição de Nero que São Pedro morreu. Ele morreu como autêntico imitador do mestre do qual ele era vigário. Quando a perseguição de Nero estourou, São Pedro decidiu aplicar as palavras de Cristo: quando vos perseguides numa cidade, fugir para outra. E ele partiu. E a tradição conservou a memória desse momento decisivo. São Pedro partiu, mas na Via Ápia encontrou o próprio Cristo. Domine, quo vadis? Senhor, para onde vais? E a resposta selou o seu destino: irei a Roma para ser crucificado novamente. São Pedro, então, se lembrou das palavras do ressuscitado 35 anos antes, à beira do mar da Galileia: quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E Pedro compreendeu. Voltou a Roma e, condenado à crucifixão, São Pedro pediu um último favor, o de não ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Sim, São Pedro morreu de cabeça para baixo, confirmando com seu sangue aquilo que ele já tinha confessado com a boca, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele padeceu e foi sepultado na Colina Vaticana, onde até hoje encontram-se os seus ossos, na basílica erguida em sua honra e em memória do seu martírio. Simultaneamente, São Paulo seguia o mesmo destino. Durante anos, ele percorreu o mundo romano anunciando Cristo, enfrentando açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões e humilhações. E em suas cartas não havia ilusão, ele sabia que a morte o esperava. Por ser cidadão romano, São Paulo não foi crucificado, ele foi decapitado. Sua morte foi rápida, mas não menos eloquente. O homem que um dia perseguiu a igreja, agora morria por ela. Com São Pedro e São Paulo, o martírio torna-se um selo apostólico, sim, porque a igreja não nasceu apenas das pregações dos apóstolos, mas também do sangue deles. A fé cristã ela entrou na história não como uma filosofia, não como uma doutrina moral, mas como uma verdade pela qual se morre. E esse testemunho não se encerrou com eles. Em Roma, uma multidão de fiéis seguiu os santos apóstolos no martírio. Ainda sob Nero, os cristãos eles foram acusados não apenas de incêndio, mas também como culpados de ódio ao gênero humano.
Eles foram submetidos a suplícios de uma crueldade inaudita. Alguns foram revestidos com peles de animais e foram lançados aos cães, outros foram crucificados, outros ainda foram queimados vivos para servirem de tochas humanas nos jardins de Nero. E assim, no meio das chamas e das cruzes, a fé cristã deu o seu primeiro grande testemunho em Roma. E a maior parte destes primeiros mártires da Igreja Romana são de anônimos, cujos nomes só Deus conhece, mas a tradição preservou alguns deles, como os nomes de São Processo e de São Martiniano, que eram guardas convertidos por São Pedro e São Paulo e executados em seguida por aderirem à fé dos seus prisioneiros. A morte de Nero, em 68, serenou momentaneamente a perseguição, mas o precedente aberto por ele não tardou a ser invocado. Isso porque, menos de 30 anos depois, outro tirano, o imperador Domiciano, renovou a perseguição. A igreja ainda era pequena, mas já era suficientemente visível para incomodar, não pela sua força, não pelo seu número, mas por aquilo que ela recusava fazer: prestar culto ao imperador como se fosse um deus. Foi durante o reinado de Domiciano que São João Evangelista, o último dos apóstolos, foi trazido a Roma e torturado em azeite fervente, onde hoje se ergue a igreja de São João na Porta Latina. Ele, no entanto, sobreviveu e foi desterrado a Patmos. No tempo de Domiciano estava à frente da igreja de Roma São Clemente, que tinha conhecido os apóstolos. E na perseguição de Domiciano, o Papa São Clemente foi enviado para Crimeia, e mesmo num desterro tão longínquo, ele não abandonou a sua missão. Ele continuou a anunciar a Cristo, a fortalecer os seus fiéis, a fazer novos cristãos. A perseguição não o silenciou, apenas deslocou o lugar do seu ministério. Mas essa fidelidade teve um preço. Ele foi condenado à morte e lançado no Mar Negro com uma âncora presa ao pescoço. E o martírio de São Clemente tem um peso singular. Ele mostra que a sucessão apostólica não é apenas doutrinal ou institucional, mas também sacrificial. A sé de Roma, ocupada por Clemente, não herda apenas a autoridade de Pedro, herda também o seu destino. Quem se senta na cátedra do apóstolo deve estar pronto para seguir o mesmo caminho. E assim, ainda no primeiro século, a igreja aprende uma lição decisiva. O martírio não pertencia apenas aos fundadores, ela acompanha a igreja à medida que ela se estrutura, que ela cresce, que ela se organiza. Sempre onde houvesse confissão de fé, haveria possibilidade de morte. É o que se vê na Bitínia, uma província localizada onde hoje é a Turquia, já na alvorada do século II. Ali, a perseguição não atingia apenas os líderes, mas os fiéis de todas as condições. Isso é relatado pelo próprio governador Plínio o Jovem, que escreveu ao imperador Trajano, contando que os cristãos eles eram interrogados unicamente por portarem o nome cristão. Os que perseveravam na fé eram executados, não por crimes concretos, mas pela sua obstinação em confessar Cristo, enquanto os que aceitavam sacrificar aos deuses e amaldiçoar o nome cristão eram absolvidos. Plínio escreveu isso ao imperador Trajano perguntando: nós devemos mesmo punir esses homens somente por se declararem cristãos, mesmo que eles não sejam culpados de coisa alguma? A resposta do imperador Trajano foi o seu famoso rescrito. Esse rescrito, ele fixou a política romana sobre os cristãos por todo o século II. Diz ele: os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e se recusassem a sacrificar, deveriam ser punidos. Com o rescrito de Trajano, o Império Romano institucionalizou uma perseguição intermitente, seletiva, que, embora menos sangrenta que as dos séculos III e IV, manteve a igreja em permanente estado de perigo e fez do martírio uma possibilidade constante da vida de todos os cristãos. E foi no tempo de Trajano que se deu um dos mais memoráveis e luminosos martírios, o de Santo Inácio de Antioquia. Também ele, discípulo dos apóstolos, esse grande bispo, ele foi preso por causa da sua fé, condenado à morte e enviado a Roma para morrer publicamente como espetáculo. E durante o trajeto, Santo Inácio escreveu cartas a várias comunidades cristãs. E nessas cartas não se vê medo da morte, ao contrário, se vê um desejo ardente de permanecer fiel até o fim. Nelas, Santo Inácio fala do martírio como um dom. Ele chega mesmo a suplicar aos cristãos de Roma que não tentassem salvá-lo. Porque, para Santo Inácio, morrer por Cristo não era perder tudo, mas alcançar tudo.
E quando ele finalmente chegou a Roma, ele foi lançado às feras no anfiteatro, confirmando com o corpo aquilo que ele já tinha afirmado com palavras que nada, nem mesmo a morte violenta, poderia separá-lo de Cristo. Ele morreu em cerca de 107. Outro santo bispo padeceu na mesma época, São Simeão, bispo de Jerusalém. Ele já estava em idade extremamente avançada, mas ele foi denunciado, foi preso, submetido a longos dias de tormentos, e a sua resistência paciente causou admiração até mesmo no juiz. E por fim, quando ele tinha cerca de 120 anos, São Simeão foi crucificado, consumando seu episcopado com um martírio semelhante ao do Salvador. O reinado do sucessor de Trajano, o imperador Adriano, também foi marcado por grandes martírios. Um papa morreu sob Adriano, São Telésforo, a respeito do qual Santo Irineu diria que fechou a vida com um gloriosíssimo martírio. E famílias inteiras padeceram sob Adriano. Foi no tempo dele que morreram Santa Sinforosa e seus filhos, que deram um grande testemunho da fé na região de Tívoli. Além deles, o oficial Santo Eustáquio, convertido após uma visão de Cristo, ele foi martirizado com a sua esposa Santa Teopistes e os seus filhos Agapito e Teopóisto. E uma terceira família, na Panfilha, também padeceu sob Adriano, os santos Exupério e Zoé, com os seus filhos Ciríaco e Teodo. Também, sob Adriano, foi martirizado em Asti, na Itália, São Secundo, e em Brécia, os santos Faustino e Jovita, ambos martirizados após muitos suplícios. E na Frígia, no tempo de Adriano, a história registrou o martírio da pobre criada Santa Ariadne, que foi atormentada com imensa crueldade para que negasse a Cristo e morreu depois de ter a língua cortada. Depois de Adriano, reinou Antonino Pio. É no reinado dele que remonta a perseguição na cidade de Esmirna, na Ásia Menor. No curso dela, foi preso São Germânico, um jovem cristão de extraordinária fortaleza de alma, que foi condenado às feras e desprezou a compaixão do procônsul, que o exortava a salvar a vida em razão da sua pouca idade, mas São Germânico, ao contrário de recuar, provocou ele próprio os leões. E o seu martírio causou um profundo assombro na multidão pagã que, impressionada pela coragem dos cristãos, clamava por novos suplícios. Foi então preso o bispo de Esmirna, São Policarpo. Ele foi discípulo de São João, e a sua vida inteira foi marcada pela transmissão daquilo que ele recebeu dos apóstolos. E quando a perseguição alcançou a sua cidade, Esmirna, Policarpo foi preso e levado ao tribunal. As autoridades lhe ofereceram a possibilidade de salvar a vida. Bastava um gesto simples: negar Cristo, pronunciar algumas palavras e sacrificar aos deuses. Policarpo era já um ancião, tinha vivido muito tempo, mas respondeu com simplicidade e firmeza: há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei e salvador? Isso lhe valeu a morte. Ele foi condenado à fogueira, mas o fogo não o queimou. Em seguida, o mataram à espada e jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Isso se deu sob Antonino Pio. Ainda mais célebres foram os martírios no tempo do imperador Marco Aurélio, seu sucessor. O reinado de Marco Aurélio é repleto de martírios impressionantes, desde bispos até filósofos convertidos, passando por mães de família, jovens patrícias e escravos. É na época dele que nós vemos um homem oferecer a inteligência a Cristo e à Igreja até o derramamento de sangue: São Justino. São Justino representa, no século II, o testemunho do cristão que oferece não apenas o corpo, mas também a inteligência a Cristo. Ele era pagão, formado nas escolas filosóficas, buscava a verdade, encontrou no cristianismo a verdade e passou a defender publicamente o cristianismo como a verdadeira filosofia. Se converteu, continuou a ensinar, a escrever em defesa da fé, explicando aos pagãos a doutrina cristã, refutando as acusações contra a igreja, e por isso foi denunciado como cristão. Foi interrogado, foi instado a sacrificar aos deuses, mas São Justino se recusou
e foi condenado à morte, confirmando com o sangue o que antes defendera com a razão. Pouco depois, a perseguição alcançou uma das formas mais dolorosas e comoventes que a história da igreja conservaria na memória: o martírio de Santa Felicidade e de seus 7 filhos. Felicidade era uma mãe cristã, e seus filhos ainda eram muito jovens quando foram todos presos. Foram todos conduzidos, juntos, ao suplício na presença da mãe. Felicidade foi a primeira a ter a chance de apostatar, mas ela permaneceu firme. E depois, um a um, os seus filhos foram mortos diante dela. Felicidade, como a mãe dos santos macabeus, longe de vacilar, os exortava a perseverar, os encorajava a não trocar a vida eterna por alguns instantes a mais nesse mundo. Ela disse: "Vede, filhos, o céu, e erguei os olhos para o alto. Ali vos espera Cristo com seus santos. Lutai por vossas almas e mostrai-vos fiéis ao amor de Cristo." E todos eles atenderam ao chamado da mãe. Foram martirizados um por um. E, por fim, também Santa Felicidade. Na mesma época, em Roma, a fé católica encontrou um dos seus testemunhos mais silenciosos e ao mesmo tempo mais eloquentes em Santa Cecília. Era uma jovem, pertencente à nobreza romana. Ela havia consagrado a Deus a sua virgindade, mas foi forçada a contrair matrimônio. E na noite de núpcias, comunicou ao seu jovem esposo, Valeriano, que ela era cristã e que fizera voto de castidade. E Valeriano não apenas a respeitou, como se converteu. E depois dele, se converteu o irmão dele, Tibúrcio. E Valeriano e Tibúrcio se tornaram fiéis tão entusiasmados que a sua fé foi descoberta. E eles foram condenados à morte. E eles foram ao suplício com tanta alegria que naquela hora derradeira eles conseguiram converter o seu próprio carrasco, Maximiano, que morreu com eles naquele momento. E não foi difícil reconhecer em Cecília a autora daquilo tudo. Ela foi submetida à violência e à ameaça, mas permaneceu serena. Tentaram fazê-la morrer lentamente, prendendo-a em um ambiente sufocante, mas falharam. Tentaram então executá-la com a espada, mas o golpe não foi mortal. Cecília permaneceu viva, ferida, agonizante por longas horas, talvez dias. Tempo suficiente para continuar a professar a sua fé e a encorajar os outros fiéis. Depois morreu. O martírio de Santa Cecília não foi marcado por gritos nem por discursos grandiosos. Ele foi marcado pela perseverança silenciosa. Mesmo ferida, mesmo à beira da morte, Cecília não renunciou àquele a quem havia entregado a vida. E a igreja guardou a memória de Santa Cecília não apenas como a de uma mártir, mas como a de uma alma que fez da sua própria existência um cântico oferecido a Deus, cantado não com a voz, mas com o sangue. Santa Cecília foi sepultada nas catacumbas de São Calixto. O seu corpo ele foi encontrado 600 anos depois, no século IX, pelo Papa Pascoal I. O corpo dela estava intacto, ainda com a ferida aberta no pescoço e um belo vestido dourado. E 700 anos depois, no século XVI, a urna na qual o Papa Pascoal havia depositado o corpo da santa foi novamente aberto e, para surpresa de todos, o corpo de Santa Cecília ainda estava intacto. A notícia foi tão estrondosa que o Papa Clemente VIII quis ir pessoalmente ver aquele milagre. O corpo de Santa Cecília ele foi mantido dentro de uma urna, mas o escultor Stefano Maderno foi encarregado de reproduzi-lo de modo idêntico ao que foi encontrado. Assim nasceu a célebre escultura de Santa Cecília feita por Maderno, reprodução fiel do modo como ela jaz pelos séculos. Enquanto a jovem nobre Cecília morria em Roma, uma jovem escrava, Blandina, morria na França, então Gália, na cidade de Lyon. Dentre todos os martírios do século II, poucos impressionam
como o dos mártires de Lyon. Ali não morreram apenas indivíduos isolados, mas homens e mulheres de todas as idades, de todas as condições, desde o bispo até os mais simples fiéis. Todos morreram juntos, unidos pela mesma confissão de fé. Eles foram presos, interrogados, atormentados, expostos ao ódio popular no anfiteatro da cidade. E os nomes de 8 dentre eles foram registrados: o do bispo Potino e os dos fiéis Vétio Spegato, Santo, Pôntico, Biblíade, Átalo, Alexandre e da mais célebre, Blandina. Blandina era uma jovem escrava, frágil aos olhos humanos, e os que aprenderam esperavam uma capitulação rápida. Imaginavam que o sofrimento iria quebrar facilmente a sua vontade, mas aconteceu o contrário. Santa Blandina, submetida a suplícios repetidos, ela resistia. E não com discursos elaborados, mas com uma única e uma simples confissão: somos cristãos, somos cristãos. Ela não se defendia, não acusava, não implorava, apenas afirmava quem era, uma cristã. E dia após dia, os seus algozes, eles se cansavam de atormentá-la. Ela não se cansava. E um depois do outro, todos os mártires iam morrendo, mas aquela menina, que era a mais jovem, que parecia a mais fraca, permanecia viva. E o seu testemunho sustentava os outros mártires. Dizem as atas que Blandina, colocada no alto de uma haste no centro da arena, fazia com que os outros mártires olhassem para ela e se lembrassem de Cristo crucificado e suportassem um suplício. Era evidente que a força que se manifestava nela não vinha da natureza e, por fim, depois de todos terem padecido, Santa Blandina foi conduzida ao suplício final. Ela morreu não como vítima do império, mas como vencedora. O martírio de Santa Blandina dos fiéis de Lyon revelou de modo definitivo aquilo que a igreja já aprendera desde os apóstolos. A vitória verdadeira não pertence aos fortes segundo o mundo, mas àqueles que, sustentados por Deus, permanecem fiéis até o fim. Naquela jovem escrava, em Blandina, a igreja reconheceria para sempre que a fraqueza oferecida a Cristo pode se tornar instrumento de uma força que nenhum instrumento mundano pode destruir. Pouco depois da grande perseguição que ensanguentou Lyon, a fé cristã foi novamente testemunhada naquela mesma cidade pelo sangue de Santo Epipódio e Santo Alexandre. Eles foram denunciados como cristãos, quando a perseguição já parecia ter passado, mas foram presos. Epipódio, ele respondeu às lisonjas e às ameaças do juiz, dizendo que morrer por Cristo era a verdadeira vida, e foi em seguida executado. E no dia seguinte, Alexandre enfrentou os tormentos com igual firmeza, proclamando que o nome cristão não se extingue, mas que se propaga pelo martírio. Enquanto a Gália, a França, era batizada por essa multidão de mártires, na mesma época, a província da África, da qual um dia sairia Santo Agostinho, também recebeu o seu batismo de sangue. 12 cristãos humildes, homens e mulheres originários da pequena aldeia de Scilly, foram levados presos a Cartago diante do procônsul. Se recusaram a jurar pelos deuses, afirmaram servir somente a Deus e reconhecer ao imperador somente a autoridade temporal. E os 12 mártires, condenados à morte, eles se alegraram por poderem receber o martírio e caminharam ao suplício dando graças a Deus. Os mártires cilitanos, como passaram a história, foram as primícias da igreja africana. Tudo isso se deu ainda no século II. Bom, a inequívoca expansão da igreja no século II obrigou o Império Romano a modificar a sua atitude para com ela. Era necessário freá-la. Foi o que o imperador Sétimo Severo tentou fazer. A perseguição de Sétimo Severo consistiu não numa caça geral aos cristãos já existentes, mas sobretudo na repressão jurídica à expansão da igreja. Por meio de éditos promulgados por volta do ano 202, o imperador proibiu as conversões ao cristianismo e pouco depois proibiu as reuniões cristãs, rompendo com a política de Trajano de que eles não deveriam ser procurados. Agora não, agora catecúmenos, recém-convertidos e todos os responsáveis por essas conversões se tornaram alvos do Estado. A perseguição de Sétimo Severo, ela foi aplicada de modo desigual nas províncias, mas produziu mártires notáveis. Foi no tempo de Severo que padeceram em Cartago, na África, duas das mais célebres mártires da história, Santa Perpétua
e Santa Felicidade. Perpétua era uma jovem matrona de origem nobre, mãe de um menino ainda de colo, e era uma catecúmena fervorosa e corajosa. Já Felicidade era a sua serva, e era também catecúmena, pobre e grávida, quando foi presa. No cárcere, Perpétua enfrentou a dor mais dilacerante não nos tormentos físicos, mas nos apelos insistentes do seu pai, que implorava que ela sacrificasse aos deuses por amor à sua família e por amor ao seu filho pequeno. E Santa Perpétua, com firmeza tranquila, respondeu que ela não poderia fazer aquilo, ela não poderia chamar-se senão aquilo que era, cristã. E Felicidade, como eu disse, ela estava grávida no cárcere. E ela deu à luz no cárcere. Enquanto ela dava à luz, ela gritava de dor. E um carcereiro lhe disse: se não suportas a dor do parto, como suportarás as feras do anfiteatro? E eis que a santa respondeu: aqui sou eu quem sofro, lá é Cristo que sofrerá em mim. No dia do espetáculo público, ambas caminharam para o anfiteatro com dignidade, com uma alegria sobrenatural, como quem se dirige a um triunfo. Elas foram lançadas às feras, atormentadas, ajudando-se uma a outra a permanecer de pé após serem derrubadas, e as atas contam que, enquanto Santa Felicidade era jogada nos ares por uma vaca furiosa, gotejava leite do seu seio. E por fim, ambas foram golpeadas com a espada. O relato do seu martírio conserva a imagem inesquecível de Santa Perpétua guiando ela mesma a mão trêmula do executor, colocando a espada no lugar para que ele cortasse o seu pescoço. E junto dessas duas heroínas padeceram, em Cartago, os santos Revocato, Saturnino, Secundino e Sátiro, que também se sustentaram mutuamente até o fim, foram conduzidos às feras e aceitaram o suplício não como derrota, mas como vitória. Enquanto estes mártires padeciam em Cartago, a perseguição corria atroz em Alexandria, no Egito. Lá, São Leônidas, o pai de Orígenes, foi preso e executado por confessar Cristo. Pouco depois, uma série de cristãos foi conduzida à morte. Os santos Plutarco, dois santos chamados Sereno, Heráclides, Herão, Heraídes, todos mortos por se recusarem a sacrificar aos deuses. Entre esses, destaca-se Santa Potamiena. Também, mártir em Alexandria, era virgem e ela foi condenada com a sua mãe, Santa Marcela. E durante o suplício, Potamiena ela foi escoltada ao patíbulo por um soldado chamado Basílides, que teve compaixão dela e a protegeu da violência da multidão. E Potamiena, agradecida, ela disse a Basílides que ela intercederia por ele junto de Cristo. E de fato, logo após a sua morte, a santa apareceu para São Basílides, que se converteu, foi batizado e morreu decapitado. Na Gália, a perseguição de Sétimo Severo também foi atroz. Na cidade de Vivarrá, morreu Santo Andeolo, ele era um bispo originário da Ásia. Na cidade de Valência morreram os santos Félix, Fortunato e Aquiles. Lyon voltou a ser palco de um célebre martírio, com o testemunho do grande bispo Santo Irineu, que depois de dedicar a vida inteira à defesa da fé, à transmissão da doutrina que recebeu dos apóstolos, ele confirmou com o sacrifício aquilo que sempre ensinara pela palavra. E, à medida que nós vemos avançar o século III, percebe-se, tanto do império quanto da sociedade pagã, uma disposição cada vez mais furiosa de aniquilar a igreja. Mesmo sob imperadores mais tolerantes como Alexandre Severo, o ódio popular provocava martírios, sobretudo na cidade de Roma. Em Roma, no tempo de Alexandre Severo, foi martirizado o Papa São Calixto I. Ele morreu vítima do povo, morreu vítima do populacho pagão que o atirou vivo dentro de um poço. Também, sob Alexandre Severo, padeceu em Roma São Calepódio, que foi atirado ao Tibre com uma mó amarrada no pescoço, e morreram ainda duas santas virgens. A primeira foi Santa Tatiana, que, segundo a tradição, foi instada a participar de ritos pagãos, se recusou, foi supliciada com indizíveis tormentos e morreu heroicamente. E depois dela, Santa Martina, uma jovem, foi presa, julgada, manteve-se firme,
foi supliciada e coroou a sua vida com um impressionante martírio. Se assim foi, sob um imperador que não via a igreja como inimiga, é o caso de Alexandre Severo, que se dirá do que acontecerá sob Maximino Trácio, que detestava a igreja. Maximino Trácio promulgou um édito repressivo voltado sobretudo contra os bispos e contra os padres, que eram vistos, como chefes e sustentáculos da igreja, e a aplicação do édito dele variou conforme as províncias. Em algumas, o édito foi tratado com indiferença, em outras, foi executado com um rigor brutal, resultando na destruição de igrejas, na morte de clérigos e por vezes também de leigos. Foi no tempo de Maximino Trácio que morreu Santo André de Tréveres, o segundo bispo da Germânia. Em Óstia, padeceram os clérigos São Cirico, São Máximo e Santo Arquelau, e na Ásia Menor morreu a grande Virgem Santa Bárbara, cuja vida está envolta em lendas, mas cuja existência histórica não há que se duvidar. Bom, recordar os primeiros mártires é recordar o solo no qual a frondosa árvore da igreja foi semeada, é recordar a epopeia de um grupo humanamente insignificante, humanamente desprezado, mas que desafiou o mais altivo império da antiguidade, preferindo o cavalete, preferindo o patibo, preferindo a fogueira, atrair aquela verdade que lhes parecia mais poderosa do que todas as potestades deste mundo. E recordar essa história é rememorar os nossos primeiros pais na fé, que bradaram o seu amor por Jesus Cristo diante de governadores, diante de imperadores, diante de multidões furimundas e diante de feras famintas. Talvez você não conhecesse boa parte dos nomes mencionados no vídeo de hoje, mas saiba, eles não são estranhos a você, não são estranhos a nós. Enquanto católicos, nós somos membros de uma mesma família. Talvez você até tenha sentido certa familiaridade ao ouvir essas histórias, como quem fica sabendo pela primeira vez da vida de um antepassado distante. E de fato, esses heróis, eles não são para nós meros personagens de uma história longínqua. Não, são nossos irmãos e nossos ancestrais na fé. Conhecer as vidas deles não é uma mera curiosidade. É a busca por fortalecer um vínculo que nós sabemos que existe pela fé, mas que nós precisamos entender melhor. Nós queremos entender como a fé foi transmitida de geração em geração, desde os primeiros cristãos até os nossos dias, conhecendo as vidas daqueles que possibilitaram que nós fôssemos cristãos hoje. É isso que o estudo da história da igreja nos possibilita. Nós nos damos conta de uma história que é nossa, uma história da qual nós somos parte. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, Exaudi Christe, Ecclesiae sanctae Dei, supra regnorum fines, nectenti animas, salus perpetua. Redemptor mundi, tui lam adjuva, Sancta Maria, tui lam adjuva, Sancte Iosef, tui lam adjuva, Sancte Michael, tui lam adjuva. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, Exaudi